hoje estamos aqui para gravar um programa que acredito ser de muito interesse feminino, considerando que a nossa expectativa de vida tem aumentado muito nas últimas décadas e 1/3 da nossa vida a gente passa em climatério e menopausa. E quanta coisa muda, quantas transformações, quantas quantos desafios a gente precisa passar, entender, compreender para procurar ajuda, uma ajuda assertiva, direcionada. E a fitoterapia, muitas vezes, vem como um recurso para conseguir diminuir esses sintomas que tanto prejudicam a nossa qualidade de vida. Eu trouxe uma grande amiga e farmacêutica hoje para conversar comigo sobre isso. Ela é dona de uma farmácia de manipulação, a Dose Exata, aqui na cidade de Pelotas, mas faz vendas para todo o Brasil. A gente conversa há mais de 8 anos dentro do nosso trabalho, sobre como melhorar a qualidade de vida e prescrição dos nossos pacientes em comum. Fê, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite de estar aqui, é um prazer muito grande, tenho certeza que todo mundo vai aprender muito contigo hoje. Obrigada, muito boa noite, né. É um prazer imenso estar aqui ao teu lado, né, são tantos anos trabalhando juntas, né, eu aprendo tanto contigo, né, e a gente troca tanta coisa que é um prazer. E hoje a gente escolheu, né, vir falar para as nossas mulheres sobre essa situação da menopausa, né. Se 1/3 da vida é na menopausa, e a expectativa de vida da população tá muito alta, a gente precisa cuidar e prestar muita atenção nisso e nos desdobramentos de todo o decréscimo de qualidade de vida que a menopausa traz para a mulher. Então, hoje a gente escolheu esse assunto e vamos falar muitas curiosidades aqui e da terapia natural, né? Como a gente pode ajudar e ter uma expectativa, né? Frear esse decréscimo, né? Da qualidade de vida. Fazer ele chegar bem devagarzinho com produtos naturais, que não têm efeitos, né? Nem contraindicações. Eu sempre gosto de trazer esse assunto no consultório, né, para as mulheres que estão começando nesse ciclo, para que consigam ter autoconhecimento para perceber as suas mudanças durante esse processo, para procurar ajuda na hora certa, né. E não deixar, muitas vezes os problemas eles tornarem uma proporção muito maior. É inevitável a gente ter grandes mudanças fisiológicas, emocionais, comportamentais, metabólicas, porque a gente tem queda de 2 hormônios que são essenciais na nossa mudança de estrutura corporal, que é o estrogênio e a progesterona. Então é por isso que a gente vê tantas mudanças e transformações ao mesmo tempo, e muitas vezes não dá tempo da gente acompanhar, né, emocionalmente essas mudanças fisiológicas, e por isso que acaba nos afetando tanto. Mas hoje em dia a gente já tem recursos para conseguir minimizar, né, esses sintomas que muitas vezes são tão negativos que diminuem a nossa qualidade de vida e prejudicam o nosso dia a dia. Existe a terapia de reposição hormonal, mas hoje não é esse o foco do nosso assunto, mas eu oriento a todos que não conhecem sobre esse assunto de forma profunda, ou que têm preconceito, ou que foram orientados de forma errada, a procurarem esse tipo de informação, porque hoje em dia a vida não acaba aos 50, muito pelo contrário, né, é um novo ciclo lindo que se começa, e eu tenho muito orgulho de todas as minhas pacientes, que estão nessa fase de ver a melhora de todas elas, mas a gente vai conversar sobre como a gente pode usar de alguns recursos, né, que são, como a Fernanda disse, naturais, à base de plantas, para diminuir e minimizar tantos desses sintomas. Pensando numa forma, organizacional, vamos pensar assim, né, de estilo de vida, busca por acesso à informação, ambiente, genética, eu gosto de pensar que a gente é, 20% genética, 10% ambiente, 30% acesso à informação ou busca médica, nutricionista, psicólogo e 50% estilo de vida, né, Fê? É. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, uma genética muito ruim, que a minha avó, a minha mãe tenham entrado na menopausa de uma forma muito agressiva, sofrida, eu posso minimizar
esses sintomas quando for a minha vez, dependente do estilo de vida que eu tenho e acesso à informação, né, para conseguir reduzir esses sinais todos. Como eu já disse, a gente tem essa queda hormonal que é muito grande, o que vai ter vários impactos fisiológicos, mas com conhecimento a gente consegue conviver com isso de uma forma muito melhor. Sim. Eu Conhecimento e organização, né? Eu acho que são duas coisas que andam junto. Como tu falou aí, percentual de estilo de vida, as escolhas, né? São fundamentais e muito impactantes. E a menopausa, ela é algo que não é simples, não é nada simples. Né? Algumas pessoas têm sintomas, né? Outras não, né, as mulheres reclamam muito dos fogachos, né, a gente percebe isso, outras não têm nada, então é muito personalizado. E nem sempre, tu vai ter todos os sintomas da menopausa, né, e muitas vezes tu pode ter sintomas que tu não percebe, porque pra ti naquele momento não eram importantes. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma paciente e ela me disse: "Eu passei do climatério e menopausa ilesa desse. Agora já faz anos que eu tô na menopausa, mas eu não senti absolutamente nada". E eu disse: "Tu não teve oscilação de humor, tu não teve dificuldade pra dormir, tu não teve calorões, tu não teve ansiedade, nada, nem mudança de composição corporal?". Ela disse: "Não, mudança de composição corporal eu tive, o resto eu não observava". E eu perguntei: "E falta de libido? E ressecamento vaginal?". "Ah, isso sim, isso realmente". Eu disse: "É, talvez ela não tivesse entrado tanto em contato, né, com isso, prestado Sim. tanta atenção. Naquele momento, isso para ela não era um foco, por isso ela não deu tanto valor". Mas quando a gente tá se cuidando, a gente se conhece, a gente se percebe, né, essas mudanças acabam assustando, porque é algo que foge do teu controle. E fora, por exemplo, osteoporose, que é Exatamente. silenciosa, tu não percebe absolutamente nada, até começar a ter a primeira fratura, né, que Exatamente. muitas vezes é um punho. Ou fazer exame de rotina que não é, né, corriqueiramente para a maioria da população, né, não é corriqueiro, não é, Sim. comum para a maioria da população. Bom, Fê, pensando nessas mudanças hormonais que a gente tem na menopausa, principalmente queda de estrogênio e progesterona, a gente vê uma grande mudança na pele, né? Exato. Ressecamento de pele, perda de colágeno, flacidez, perda de massa muscular. Muitas vezes porque a gente tem uma diminuição dessas fibras de colágeno, né? O que vai causando esse aspecto mais de quebradiço, de envelhecimento. Que Exato. recursos a gente tem hoje, né, dos mais modernos, porque eu sei que tu só traz as coisas que são mais atualizadas. Fui para um congresso em São Paulo há umas 2 semanas, pessoal, não tinha nem graça, né, porque eu dizia: "Fernanda, olha o que tem aqui, desça, eu te mostrei isso há tanto tempo, desça", e eu disse: "Ai, que sem graça, nada é novidade para essa mulher, né, mas tudo bem". O que que a gente tem de mais novo, assim, para poder mostrar para a mulherada que está nos assistindo, que possa reduzir um pouco, né, esse aspecto de pele que também tanto nos incomoda? Quando a gente fala em pele, a gente, precisa, entender uma coisa. Hoje, o que que eu percebo muito? Eu percebo, assim, ó, o pessoal fazendo muito procedimento, injetando muita coisa, colocando muita coisa em cima da pele e não se preocupando, como eu digo, com o alicerce da casa. Eu vejo o pessoal colocando muito telhado na casa, né, se preocupando se a telha é vitrificada, se a telha é azul, e o alicerce está mal. Isso é o quê? É tratar essa pele de dentro para fora, né. Então assim, ó, o que que a gente sabe, e quando a gente fala em pele, vamos falar assim, ó, vamos falar em textura de pele, né, porque na menopausa o que que acontece? Acontece, a pele fica opaca, fica mais seca, a pele derrete, Tá né, mais fina. fica muito mais fina, isso com o envelhecimento, né, já é um processo natural, diminui a quantidade de gordura embaixo da pele, e isso piora demais na menopausa, quando a gente não trata de dentro para fora isso com muita disciplina. Eu costumo dizer que assim, ó, isso é que nem dieta, né. A pessoa que emagreceu, ela não é magra,
ela está magra. Ela tem que mudar o comportamento para se manter magra. Exatamente. Então, você precisa ter uma constância que nem numa dieta, que nem na alimentação, né? Se fizer 3 meses, tá linda, maravilhosa. Se largar 15 dias, 1 mês, já era. Tratamento de pele é a mesma coisa. Precisa ter disciplina, precisa ter constância, né? E não adianta. Tem coisas que a gente na vida tem controle. A pele, depois de um certo período da vida, é controle com afinco, né? Então, assim, a gente tem que se dar conta de 2 coisas. A gente precisa repor colágeno, né? Isso é muito importante. E hoje, graças a Deus, com a evolução da ciência, a gente tem vários tipos de colágeno. E repor colágeno não só quando já se está na menopausa e climatério, né? A gente precisa começar a repor colágeno bem antes, porque a gente antes. começa a ter uma queda, né, de colágeno a partir dos 30 e poucos anos, que é bem significativa E que aí, na menopausa, despenca, a né? queda é muito mais abrupta, né? Infelizmente. Hoje, o que eu te diria assim, ó, hoje a gente tem o colágeno Verisol, tá? Que é um colágeno produzido na Alemanha, é um produto patenteado, quer dizer, ele tem uma tecnologia de fabricação diferente, que é um colágeno específico para atuar sobre a pele, né? Então, assim, ó, esse colágeno Verisol hoje é o que de melhor a gente tem para a pele, tá? Ele vai estimular a célula produtora de colágeno a não perder colágeno, tá? Eu uso todos os dias há anos, tá? Eu sou apaixonada por esse produto. E assim, ó, tu percebe a melhora na pele em geral, na flacidez, no brilho da pele, né? Na redução da profundidade de rugas. É um contexto, tá? Deixa eu fazer te mostrar aqui o Beauty Booster. O Beauty Booster é um produto que ele tem colágeno Verisol, tá? E aí, na dose adequada, são 2 medidas. Eu vou fazer aqui pra gente provar. E qual é o melhor horário para te consumir ele? O pessoal costuma, como a gente a gente produz proteína à noite, normalmente, posso colocar aqui? Pode botar aqui, ó. Eu boto mais São alto. duas medidas, tá? Que agora a gente já mexe. Esse produto, ele tem 2,5 gramas de colágeno Verisol, Que é o ideal, né? que é o ideal dos estudos. Os estudos foram feitos com 2,5 gramas. E ele tem um paladar super agradável. O cheiro é ótimo, gente. Mas aqui a gente colocou assim, ó. A gente colocou colágeno Que Verisol. gosto de gelatina. A gente colocou, mas ele não tem açúcar, tá? É um Nossa, produto que parece não tem assim, açúcar. né? Ele é muito bom. O sabor é uma delícia. A solubilidade também é boa, o paladar tu vai ver agora é super bom. Aqui a gente tem assim, ó, então, colágeno Verisol, 2,5 gramas por conta de 2 medidas. Tem estudos, tá? E a gente pôde comprovar isso com Maravilhoso. alguns pacientes lá na farmácia para celulite. Tá? Ele diminui muito a ondulação da É celulite. que ele melhora aspecto de firmeza de pele, né? Então, consequentemente, dependendo do grau de celulite, ele já vai te dar essa sensação, né, de melhora, principalmente se é uma celulite mais de uma camada mais externa, né? Tu sabe que tem algumas curiosidades assim, ó. No Instituto de Células Tronco da URGS, a Maravilhoso. gente teve alguns retornos que eles fizeram pesquisa em ratos, em regeneração de ossos, e o colágeno Verisol foi o que mais É mesmo. teve o melhor resultado. Foi muito legal. Pra melhora de pele, né? Aspecto de pele, ele é sempre o mais indicado, né? Sempre. Só que assim, ó, colágeno é só uma das coisas, tá? Aqui nesse produto a gente colocou zinco, deixa eu lembrar aqui, zinco, selênio, magnésio como minerais, colocamos vitamina C para ajudar na absorção do colágeno, colocamos biotina, né, a vitamina H tão importante, né, para a densidade do cabelo, porque na mulher, né, o que acontece? O cabelo na menopausa ele fica fininho, fica minguado, diminui o volume,
né? É muito difícil tu encontrar uma mulher na menopausa com cabelão. A maioria das mulheres tem que cortar o cabelo, porque tu não tem um volume, não tem um Uhum. fio encorpado. É essa a palavra. A gente colocou aqui vitamina E, complexo B, vitamina A, o Verisol e o X-Nutrimente. Tá? O X-Nutrimente, ele é uma reposição de silício, porque a estrutura base da pele, o que que ela tem? Silício. Tá? Então, isso assim, ó, é muito importante a gente repor silício. Só que silício é um mineral que ele tem muito problema de absorção. Então, a gente utiliza ele estabilizado nessa molécula chamada X-Nutrimente, que ele atua para pele, cabelos, ossos e unhas. E é importante falar para as meninas que estão nos assistindo que por que tem esse combo de micronutrientes junto com o Verisol, né? Porque todos esses micronutrientes auxiliam na melhor absorção desse colágeno. Então, tu muitas vezes tomar de forma isolada, tu não consegue otimizar tanto essa absorção. Por isso que eu te perguntei também do horário, porque tem gente que toma um colágeno qualquer, Sim, né, sem ter confiança, sem ser patenteado, sem esses micronutrientes juntos e num horário que dá na telha, é literalmente isso. verdade. E aí diz: "Ah, colágeno não adianta, não vi resultado", mas a forma como se está utilizando esse colágeno não está correta, né. Eu vejo 2 problemas aí. Eu vejo a qualidade do colágeno, tá, porque tem muita porcaria no mercado, essa é a Muito quem bom. tem um olhar técnico, essa é a realidade. A gente vê colágenos aí péssimos, sabe, essa é a verdade, assim, tecnicamente falando, qualidade péssima. Colágeno hidrolisado, sim, muito ruim. E segunda coisa, não basta tomar colágeno. Hoje existem vários tipos de colágeno e a dose tem que ser a dose dos estudos científicos. Uhum. Porque o que que a gente vê aí? Tem muita gente, tô tomando colágeno, mas a gente tem pessoas que a gente vê na farmácia que toma 200 miligramas, mais que 10 vezes menos dose dos estudos científicos. Não vai Não ter vai ter efeito. resultado, não vai ter. Às vezes é o barato que sai caro, né. Exato. A gente tenta economizar no valor do produto, isso eu digo muito no consultório. Tem alguns produtos que podem estar mais em conta na internet ou em outras farmácias, mas a gente não são patenteados, a gente não tem confiança daquele local, né, então muitas vezes tu tá pagando menos, mas por algo que não vai te dar resultado, né. Total, total. Eu acho muito engraçado isso, porque muitas vezes eu vejo assim, ó, as pessoas vão, elas escolhem o profissional. Ah, eu quero esse profissional. Aí eu vou lá, eu vou pagar 500, eu vou pagar 600, eu vou pagar 1.000 uma consulta. E aí quando chega na hora de fazer o produto, que é o que vai dar o resultado, elas querem fazer leilão. Uhum. Nós tivemos uma situação semana passada, uma médica de Brasília, que é a nossa parceira, e aí ela falando: "Fernanda, me explica por que que a fórmula aí é 150 e poucos e a paciente diz que na outra farmácia é 62". Aí eu estava dizendo para ela: "Olha, esse produto ele não vem puro, então a gente precisa fazer uma correção de teor para ele ficar puro, porque é assim que os estudos foram feitos, né". Por isso a diferença de preço. Eu disse para ela: "Olha, para te dar uma ideia, são mais de 84 vezes mais matéria-prima que a gente tem que colocar para ele ficar puro. Aí tu vê a diferença". Aí ela passou isso para a paciente foi questionar a farmácia e a farmácia deu uma desculpa tão horrorosa, mas tão horrorosa, sabe, que olha, não A tem gente vê muita cabimento. coisa, né, meu Deus. Infelizmente, É. né, é isso que eu digo, mas as pessoas, assim, ó, querem fazer leilão, aí não É. dá, aí É não dá. é um investimento, né, é um Sim. investimento. E Fê, em quanto tempo tu começa a ver esses resultados do uso do colágeno? Olha, o colágeno Verisol, a gente que trouxe para Pelotas, faz o que uns 2018, acho que ele foi lançado, nós estamos em 23, aí 5, 6 anos, tá? O que que a gente percebe? Aquela pele
que não se cuida tanto, é claro que os resultados, e quanto a pessoa mais idosa for, né, vamos dizer, é diferente assim, ó. Uma pessoa que tem 60 anos e não se cuida tanto, Pessoal ela que vê. não se cuida tanto, não toma água, pega muito sol, não hidrata, né. Exato, não se preenche, né, porque hoje a gente vê muito isso. Então assim, ó, o que que eu observo hoje? Aquela pessoa que não se cuida tanto, ela vê resultado já no segundo mês, é rápido. Agora, aquela pessoa que vive se cuidando, e hoje a gente tem e atende muito esse público, o público que se cuida, se cuida, se cuida muito, aí, claro, muitas vezes a pessoa coloca uma expectativa muito alta. E não é, como eu digo, fazer um tratamento desses é constância. Não é que nem botox e antibiótico. Antibiótico tomou 7 dias, matou a bactéria, tá tudo bem, tu vê o resultado, né? Botox, injetou, paralisou o músculo, ok, no outro dia já começa a ver Uhum. resultado. Não é assim, é um trabalho de escada, é uma Uhum. escadinha que tu vai fazendo para lá, quando tu tiver com 60 anos, né, a tua pele não está, né. Sofrer consequências tão abruptas, né, dessa mudança Exato. hormonal. Tu vai construindo isso ao longo do tempo. E Fê, se a gente está pensando em ressecamento de pele, a gente também pode pensar, né, em ressecamento de mucosas. Por Sim, exemplo, ressecamento de vagina, né, que é uma das grandes reclamações também durante a menopausa e causa de muita perda de libido, né, sim, porque machuca, sim. dói, incomoda, né, Coceira. assim como também a atrofia da vulva, né, tudo isso por conta dessa queda de estrogênio e progesterona. O que que a gente tem de recurso dentro, da farmácia que a gente pode usar para esse ressecamento vaginal? Olha, o que tá, uma alternativa não hormonal, que eu vejo muito resultado, são os óvulos de ácido hialurônico. É Uhum, impressionante, porque os óvulos, eles vão aumentar a lubrificação, vão reduzir o pH vaginal, que muitas vezes as mulheres começam a fazer candidíase de repetição, né, sim. por conta da menopausa. E então isso é o que que é? O pH vaginal altera, né, e aí a cândida se prolifera. Então o ácido hialurônico, ele consegue manter o pH vaginal mais baixo, aumenta a lubrificação, né, de toda a ampola vaginal e também a sensação de prurido. Muita mulher tem muita coceira, né, então isso também resolve. E é uma alternativa local, tu vai introduzir o óvulo na ampola vaginal, não tem absorção sistêmica, né, é como tu passar um cremezinho em cima da pele sem penetração. E é uma alternativa super segura, né, e não hormonal, tem bastante resultado. Perfeito, fica uma dica também aí, né, para mulherada que muitas vezes não sabe muito por qual recurso, né, procurar para Sim, mais esse sinal que é tão incômodo e acaba mudando toda a vida sexual, né, é dos verdade. casais. Outro ponto também, eu acho que prejudica bastante as relações. Semana passada a gente conversou aqui sobre ronco no podcast, sobre sono. Como que o roncar atrapalha os casais, né? E pode até dar separação. E aí, hoje eu te trago um outro ponto que são os calorões noturnos. Como isso dá briga em casais, né? Porque vem aquela onda de calor, daqui a pouco já vem frio de novo. O que eu mais escuto no consultório é: meu marido não me aguenta mais. Tapa, destapa, liga o O ar-condicionado, pessoal diz quem desliga. entende que é uma loucura, né. Diz que é uma loucura, que é algo que realmente incomoda bastante. Não tem hora para acontecer, porque pode ser noturno, mas pode ser durante o dia, né? Sim. E que normalmente é quando a gente tá preparando esse corpo, né, para diminuição da produção desses hormônios. Então, por isso que tu tem, essas quedas de temperatura corporal, né, e aí o teu corpo tenta se autorregular, por isso que vem essas sensações tão repentinas. Mas, como eu já disse lá no início, existe reposição hormonal para a gente conseguir também, amenizar essas sensações, mas a fisioterapia também pode nos ajudar, né. Como? Olha, tem coisas muito legais. Tem, o chá de amora,
tá? É um produto que funciona muito Eu bem. anotei aqui. Ou a amora em cápsulas, né? Funciona muito bem. Mas, assim, ó, para os calorões, o melhor resultado que a gente tem é as isoflavonas junto com deoxacteína. São esses dois produtinhos. A gente vende isso há mais de 15 anos na farmácia. E o grande segredo, porque assim, ó, aí só isoflavonas existe assim, ó, uma cultura popular que a isoflavonas é boa para menopausa, ponto final. Uhum. Mas na realidade, as isoflavonas, elas não têm muito efeito nos fogachos, tá? Isso aí é provado. Então a gente De coloca forma junto, isolada. de forma isolada. Uhum. A gente coloca ela junto com deoxacteína e o grande segredo, o pulo do gato, tomar em jejum. Tá? Por quê? Porque o pH do estômago tem que estar bem baixinho para a gente conseguir tirar o melhor proveito dessas duas moléculas. Tá? Então, a isoflavonas com deoxacteína, em jejum, uma cápsula, assim, ó, funciona muito, muito bem mesmo. Inclusive, para alteração de humor, é um geral, ela dá um geralzão assim na mulher menopausada. Vocês estão ouvindo isso, gente? Porque eu tenho certeza que muita gente que está nos escutando não sabe nem por onde começar, muitas vezes, essa Sim. busca, né, para melhorar essas É que é sensações. um conjunto de coisas, né, não é simples. É um con Não é. e às vezes elas demoram, né, para perceber o que pode ser, até por uma certa, negação, né, uma Sim, negação que isso não é uma crítica, tá, isso é uma constatação, porque é muito difícil a gente entender que o nosso corpo realmente tá mudando, tá envelhecendo, né, e muitas vezes o verdade. corpo, ele envelhece antes da nossa cabeça, né. A cabeça não tá acompanhando aquele envelhecimento e isso começa a gerar um grande conflito, até tu entender que fisiologicamente o teu corpo pode mudar, mas Sim. que não necessariamente tu precise ser, uma pessoa em todos os aspectos, né, envelhecida por conta disso. Mas a gente não pode ignorar que no período de menopausa, a gente vai ter aumento de cortisol, aumento de leptina, diminuição de testosterona, diminuição de hormônios que vão piorar a tua distribuição de gordura corporal, diminuir a tua taxa metabólica, fazer com que tu perca massa muscular e aumente a tua distribuição de gordura. Então é muito importante a gente estar atento à nossa qualidade alimentar, consumo calórico, a gasto calórico, né, como que eu tô cuidando dessa minha rotina de atividade física. E aí a atividade física ela vem não só pensando em emagrecimento, mas também em saúde mental e prevenção de osteoporose, Sim. como a gente citou. E aí já fazendo um gancho, né, para osteoporose, entendendo que o estrogênio ele é um hormônio essencial, né, para fazer a captação de cálcio ali para a nossa matriz óssea. Se eu tenho a queda desse estrogênio, eu consequentemente vou ter menor essa absorção e vou ter um osso mais poroso, mais frágil, né? E o que que eu posso usar através da fitoterapia para conseguir minimizar esses efeitos hormonais, né, que vão impactar na minha massa óssea a longo prazo. Aí, assim, ó, na fitoterapia é muito limitado. Por quê? Porque a gente precisa repor minerais, diretamente, sabe? E aí, por exemplo, a gente vai precisar de cálcio. Mas aí a gente tem que pensar assim, ó, não é qualquer cálcio. Vamos usar, porque existem vários tipos de cálcio, mas a limitação de absorção também é importante. Então, vamos usar um cálcio quelado que o organismo aproveita, assimila mais. Não pode faltar a vitamina K2 para que esse cálcio não se deposite nas artérias, ele vá direitinho, de mão dada com o cálcio, depositar nos ossos. A gente tem que ver também a vitamina D desse paciente, como é que tá, porque isso é fundamental, E aqui na nossa né? região é muito comum ela tá muito abaixo, né, Muito. dos nossos níveis saudáveis. O ano passado, eu fiz um doseamento em março, a minha vitamina D estava 70.
Quando eu fiz em julho, estava 30. Meu Deus! Despencou. Despencou! Despencou, então isso a gente precisa estar atento. Essa privação de sol que a gente já está sofrendo, né? E esse ano aqui tá. A gente mora no Rio Grande do Sul, pra quem não sabe. Eu não mais, né? Mas eu venho Sim. atender em Pelotas. E aqui faz 2 meses que, olha, a gente tá com um tempo muito mais nublado do que com sol. E por ser muito frio aqui, a gente acaba se expondo muito menos ao sol. E é muito úmido também, né? Então, o que faz com que a vitamina D da nossa população seja muito mais baixa do que o esperado. E além do cálcio, da vitamina K2, da vitamina D, se pensa em magnésio também, porque o magnésio, né, é indiscutível hoje, nós temos vários tipos de magnésio, e aí cada um com a sua especificidade, né, um mais, por exemplo, para a parte cognitiva, para a memória, o outro lá mais para regular a pressão arterial, e assim a gente vai, né, nessas várias formas de magnésio. Mas o magnésio sempre junto com cálcio, porque eles fisiologicamente se contrarregulam. Então, a gente, quando pensa em ossos, pensa nesses quatro: cálcio, magnésio, vitamina K2 e vitamina D, sempre. E isso, assim, ó, como eu digo. Vai tomar sempre mesmo, sabe? É tipo escovar acordar e escovar os dentes. Vai acontecer todo dia? Vai. Então, Uhum. essa reposição, porque assim, ó, eu agora tô com a minha mãe fraturou, né, o fêmur. E fraturou, hã, de um jeito absurdo. Então eu sempre gosto, assim, ó, de falar que as densitometrias dela, a princípio estavam ótimas. Ela fazia uma reposição de cálcio e magnésio, só que nunca ninguém se deu conta que ela entrou na menopausa aos 38 anos. Meu Então Deus! agora que ela tem 79 e aconteceu isso, eu me dei conta que ela faz 41 anos que está menopausada. Foi muito precoce. E hoje eu Nossa. me dou conta assim, ó, faz As uns conse 10 anos ela fraturou o pulso, Olha fritando quanta um ovo, consequência, né. e a gente não nunca porque estava sempre bem, ela faz o check-up super regular e ela ia, né, na gineco e estava bem. Sabe o que eu acho que, ainda é difícil para a população hoje entender que antigamente não se usava tanto suplemento, né, Sim, tanto, recurso de micronutriente, reposição. Então, hoje em dia, eu acho que ainda existe uma barreira muito grande. Existe uma barreira muito grande para as pessoas entenderem que o nosso corpo mudou metabolicamente por conta de estresse, estilo de vida, metais pesados, né, poluição. A gente não absorve mais os micronutrientes como antes. A gente tem uma alimentação que é completamente diferente, muito mais inflamatória. Então a gente tem mais dificuldade de conseguir absorver e reservar, né, vários micronutrientes que antes a gente tinha muito mais facilidade pensando em metabolismo. Né, então, existem coisas que são muito novas, tu vai conversar com os teus avós, nunca se sim, ouvia falar sobre isso. "Que bobagem, guria, imagina, vamos suplementar tal coisa", mas é que hoje o nosso corpo mudou, né, o nosso ambiente mudou. Então a gente exato. precisa entender que a gente precisa sim repor micronutrientes, repor proteína, repor o que é essencial para o nosso corpo ser funcionante e conseguir prevenir a longo prazo, né, todas essas comorbidades que podem vir a aparecer. Ah, total. Eu acho que as pessoas de vez em quando perguntam assim: "Ai, por que tantos casos de câncer? Por que tantos casos de Alzheimer?", né, que a gente vê hoje pessoas jovens, né. Eu perdi um tio com Alzheimer que começou com 60 anos, né. Então, o que que a gente percebe nisso? Realmente, assim, ó, hoje eu acho que o excesso de informação, o não parar, né, a gente hoje observa e a gente percebe, principalmente no pós-pandemia, acho que isso acelerou, infelizmente, muito, assim, ó, as pessoas totalmente transtornadas, mal educadas, sem a capacidade de se colocar no lugar do outro, né. Isso eu acho que a saúde mental realmente eu acho que está Teve um declínio, com muito, certeza. muito afetada.
E aí a saúde mental em declínio, a saúde mental com problemas, né, afetada, ela vai te trazer menos disposição, mais busca por alimentos hiperpalatáveis, Sim. menos procura por atividade física, pior qualidade do sono, aumento de processos inflamatórios no teu corpo. Então, uma consequência de processos que muitas vezes tu não consegue encontrar a raiz, mas é por conta desse estresse, ansiedade, depressão. E o que a gente consegue também, né, perceber muito em mulher menopausada, como muda, né, como a gente tem essa oscilação de humor, Sim. essa queda, de humor muitas vezes por conta, da baixa da progesterona principalmente, né, que ele é um regulador do nosso humor e comportamento. Então quando a gente começa a parar de produzir esse hormônio, consequentemente, a gente começa a se sentir de uma forma diferente. Por isso que eu digo que por mais que tu estejas de um ponto de vista comportamental controlando tudo, muitas vezes é algo que é hormonal e tu não consegues ter controle, porque é fisiológico, Sim. né. E aí pensando em aspectos de depressão, ansiedade, tristeza, insônia, o que que tu teria, assim, para nos indicar, para nos passar, que a gente pode conversar com elas? Ó, acho que uma coisa é vamos separar em sono, Tá. né. O sono é uma coisa, assim, que as mulheres realmente se queixam demais, que altera muito na menopausa. A dificuldade do sono profundo, né, até porque muitas vezes esses fogachos noturnos incomodam pra caramba, né. Então assim, ó, eu acho que eu tenho aqui uma composição aqui. Essas doses para insônia, elas vêm com melissa, um extrato de melissa, que aí é um extrato mais concentrado, valeriana, passiflora, camomila e cava-cava. Essas doses para insônia, se a gente toma uma vez à noite, em torno de 1 hora, né, que é o que a gente recomenda, antes de ir para a cama, né, e aí quando vai para a cama é para dormir, não é para ir para a cama para olhar o celular, para olhar a TV. Para quem tem dificuldade de dormir, isso é um agente que manda contra, né, com tablet, nada disso, vai para o Eu escuro. Eu usei essas doses, eu sempre conto isso nos stories, quando eu me mudei, porque eu estava com dificuldade de dormir e te disse, né: Isso. "Não tá fácil aqui". Nossa, foi muito bom. E aí quando eu vim pra Pelotas a primeira vez atender, a minha avó não estava conseguindo dormir, eu disse: "Vó, eu tenho uma cápsula que é natural, fitoterápica", eu dei pra ela. No outro dia ela acordou: "Eu não vou mais tomar aquele negócio, por quê?". "Andressa, eu apaguei, eu não tô acostumada, eu dormi que nem uma pedra". Eu disse: "Ué, mas era a ideia pra te descansar". Ela ficou nervosa, tadinha. Eu disse: "Vó, tu viu só como a gente tem que levar a sério fitoterapia?". Porque A fitoterapia, quando ela a matéria-prima é boa, tá, uhum. no caso aqui lá na Dose Exata a gente utiliza sempre os extratos padronizados. Isso significa o quê? Que são extratos que eles, passam por testes e análises que fazem uma concentração deles de acordo com os estudos científicos. Então isso nos eleva a um patamar de resultado muito superior. E outra coisa que eu gosto muito é esse sprayzinho de hora de dormir. Esse eu quero levar, porque tu sempre manda para as pessoas aqui, Ah, e eu nunca toma! ganho. Essa eu quero levar hoje. Esse é um spray com óleos essenciais de lavanda, que a gente borrifa no Uhum. travesseiro, e aí a gente tem todo o efeito de relaxamento que já é provado cientificamente dos óleos essenciais. Perfeito. Eu Que amo é óleos essenciais. muito bom mesmo. Então essa duplinha, as doses para insônia com spray hora de dormir funciona muito, muito bem. E aí, claro, que além, né, de tudo que a Fernanda tá falando, a gente precisa também trabalhar os nossos comportamentos, né. Total. Então, não deixar de se exercitar, procurar melhorar a qualidade do sono, fazendo uma boa higiene do sono, procurando atividades
que ocupem a nossa cabeça, né, que nos tragam sensações boas, positivas, porque eu percebo que, é claro, é uma via dupla, né, de mão dupla. Muitas vezes tu tá te sentindo mais triste, tu percebe todas essas mudanças hormonais, e aí tu começa a ter comportamentos que são mais agressivos ainda pra ti, ao invés de tentar buscar, comportamentos que vão melhorar. Outra coisa que eu acho importante a gente falar é sobre o aumento de peso, nessa fase. Por quê? Como a gente tem essas mudanças hormonais que já justificam, né, uma distribuição de gordura diferente na menopausa, a gente muitas vezes não diminui o consumo calórico, diminui o gasto calórico e aumenta o nosso estresse, aumenta o consumo de alimentos que podem ser mais calóricos, que vão ter uma pior qualidade nutricional. Então, começa a ter esse desequilíbrio, começa a haver uma distribuição de gordura diferente, aumento de peso, isso tudo vai te causando mais estresse ainda. Então, acho que uma orientação nutricional é essencial para que tu entenda, né, quais são os alimentos que realmente funcionam para ti nesse momento, usar alimentos com uma menor, carga glicêmica, melhorar a tua distribuição de proteína ao longo do dia, usar boas fontes de gordura, que também vão ser fontes de micronutrientes, né, como tu citou pela suplementação. Isso tudo é essencial para que a gente consiga ter uma boa nutrição para aquele paciente, além do controle de caloria, né. E o que que a gente teria, assim, para usar como recurso para quem está tentando perder peso, na menopausa, no climatério ou em qualquer, época da vida, né, e tem dificuldade muitas vezes de ter esse controle alimentar? A gente tem um produto, um fitoterápico chamado Relora, Eu adoro. tá? Que o Relora é realmente assim, ó, ele é um produto fantástico. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe nas mulheres menopausadas um aumento de ansiedade e um aumento Uhum. de compulsão alimentar. Então, o Relora é um produto que ele trabalha toda essa parte da ansiedade em diminuir, né, esse estresse, diminuir essa compulsão, aumentar o foco da pessoa realmente no alimento. Sabe, a gente percebe muito bem isso. As oscilações de humor também, né? A gente percebe que muitas vezes atrapalham isso, muitas vezes a pessoa tá indo bem, daqui a pouco chuta o pau da barraca e não quer saber de mais nada, né. O Relora também dá uma, né, uma ajuda nisso, ele ajuda a dormir melhor também, o Relora tem tudo isso, é um ativo que eu gosto bastante. Depois a Ashwagandha, né, que é outro fitoterápico que eu acho que funciona muito bem para toda essa parte do estresse, porque muitas vezes essa privação, né, e as pessoas muitas vezes elas vão na nutri, e eu canso de ouvir, né, as pessoas dizendo assim: "Ai, a nutri me tirou tudo". Gente, não existe mais nutrição que nem era antigamente, que tu ia lá comia 2 bolachinhas e um café. Hoje é totalmente diferente, É que né, a metabolicamente o abordagem. nosso corpo mudou, né, é o que eu estava falando. Então, existem alguns alimentos que eles vão ser pró-inflamatórios para o teu corpo, então dificilmente tu vai conseguir seguir comendo essas coisas e não prejudicando o teu corpo, né. Sim. Por isso que a gente precisa fazer um manejo nutricional e não só calórico, como antes era trabalhado. Então mudou, porque o ambiente mudou e o nosso corpo, consequentemente, acabou mudando a forma como ele responde a esses estímulos, né. Eu gosto muito Total. do relório da Ashwagandha, gosto também do Rhodiola Rosea, Sim, para usar concomitante com esses todos, né. Mas lembrando, que eu sempre bato nessa tecla, né, que tudo isso te ajuda muito a reduzir os teus sintomas de ansiedade, mas a gente precisa estar prestando atenção no nosso comportamento, sim. né, e nas nossas ações, nas nossas atitudes e escolhas durante o dia, senão, não vai, é algo que não vai fazer efeito, né, porque tu não tá conseguindo ter controle, muitas vezes, desses impulsos. Sim, E Fê, pensando em ansiedade, impulsividade, até mesmo alguns sinais ou sintomas depressivos, a gente hoje sabe que isso existe uma grande relação com o nosso intestino, né? E com a forma que a gente absorve os nutrientes, que a gente cuida, da qualidade dos alimentos que a gente consome, se eles vão ser pró-inflamatórios ou não.
para o nosso organismo. E é ali no intestino que a gente também vai ter a produção, como hoje já é bem sabido, né, de hormônios essenciais para o nosso humor, para o nosso bem-estar, que é a serotonina, a dopamina. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que que a gente tem de fibra, probiótico ou fisioterapia para aqueles pacientes que têm muita dificuldade de evacuação ou têm irregularidade para ir no banheiro, né. O que que a gente pode usar para auxiliar um pouco, a vida desses pacientes? Bom, eu acho que uma coisa a considerar, né, falando, né, com uma nutri é a quantidade de água que a pessoa toma durante o dia. Acho que isso, assim, ó, resolve a vida, né, quando a pessoa se conscientiza e organiza a vida para tomar lá a quantidade de água, né, que a nutri prescreveu. Isso já é um grande achado. Só que o que que a gente percebe hoje, tá? Tem muita gente que, a maioria mulheres, muita gente constipada, né? Muitas vezes, assim, ó, por uma parte genética mesmo, né? Ou outras pela qualidade da alimentação que tá ruim. Muitas pessoas, olha, lá na farmácia, muitas vezes a gente vê as pessoas assim, ó, décadas dizendo que come e passa mal. É muito estranho isso, né? Porque as pessoas parece que se acostumam com isso, né? Ah, é Normalizam. constipada, eu vou aos pés uma vez por semana, porque aí eu tomo um laxante porque a minha barriga tá inchada, né? Quer dizer, tu não tá pensando na tua saúde, o que te incomoda é a barriga inchada, Com certeza. né? Então, assim, ó, eu acho bem importante, aqui eu trouxe esse produto aqui, dessa, que é um produto que faz o maior sucesso na Dose Exata, porque ele é um regulador intestinal, Deixa eu ver. tá? Esse regulador, ele chama Finaforma Symbios. A gente colocou, assim, ó, por exemplo, fibra da acácia nele. Ele é para quem tem constipação severa. Ele funciona muito bem. Ele tem também probióticos. Ele tem vários probióticos. Ele tem bifidobactéria, tá? Não sei se esqueci de alguma coisa. Deixa eu só olhar Acácia, aqui. Lactobacillus, bifidobactéria. Não esqueci de nada não. É isso, é uma simbiose então entre a fibra da acácia, que ela é uma fibra muito interessante, que ela não causa gases, né? Tem algumas fibras que acabam aumentando a fermentação e a pessoa fica com mais gases ainda, isso incomoda demais. Então esse é um blend, né, bem ajustadinho e que funciona muito bem, né, para essa parte da constipação. E aí, quando a gente tem um intestino bem colonizado, acontece o seguinte: se o nosso intestino ele tá todo alimentadinho, como eu digo, tá perfeitinho, a gente tem as fezes, né, numa consistência boa, fezes hidratadas, fezes que soltam, né, normalmente, porque aí tem muita mulher também com problema de hemorroidas, porque Uhum. força, né? Quando a gente tem uma colonização intestinal perfeita, não precisa disso, né? O reflexo de fazer o cocô, ele vem e vai, né, tranquilo. Outra coisa importante na depressão, o segundo maior lugar onde a gente produz a serotonina depois do cérebro é no intestino. Então, na depressão é fundamental, né, Tu nas tu alterações de humor, tu ter o intestino tu ter um funcionante. intestino funcionante, funcionando bem. E o que que acontece quando tu tá com algum sintoma depressivo, muitas vezes tu não tem força, né, pra conseguir te Sim, alimentar melhor e é, tu acaba buscando alimentos que vão ser mais confortantes, sim. que são de pior qualidade e que nutrem de forma errada aquele intestino. Então é um ciclo Que só vicioso que piora. só piora, É que na né. depressão a pessoa não consegue. É uma situação de não conseguir. Ela está num Uma estado. mudança química, né. Exato, eu digo, falta comidinha ali no cérebro e a pessoa não consegue, É. né? Não é uma questão de querer, ela não consegue organizar, ela não tem vontade, ela tem angústia e por aí vão todos os sintomas da depressão. A oscilação de humor também depende muito do intestino que funcione bem. E aí também, outra coisa que a gente vê muito é tem que respeitar o padrão.
de funcionamento do intestino de cada um, né? Porque as pessoas elas têm aquela coisa, nem todo mundo precisa ir todos os dias, né? Aos pés. Nem não é isso para todo mundo. Muitas vezes as pessoas reclamam, né, que o normal seria se isso acontecesse. Acho que o muito importante é a gente pensar na consistência, na Sim, qualidade daquelas fezes, né? exato. Porque às vezes tu não vai todos os dias por mudança de hormônio, por mudança de ambiente, né? Acontecem algumas alterações no teu dia a dia que acabam oscilando, né, essa frequência. Fê, Total. eu quero te agradecer muito pela nossa troca. Acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa aqui, né? Libido, fogachos, pele mais ressecada, depressão, ansiedade, aumento de peso. Nossa, muitos dos sintomas que são os mais frequentes, né, dentro da clínica, e eu sei que também são os que tu recebe com muita frequência na farmácia. Então, muito, muito obrigada. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a Fernanda. Agora já vou passar a palavra para ela passar os contatos dela. E eu só quero aproveitar e agradecer aos patrocinadores, né? A Fernanda, em especial, que está aqui, que é a Farmácia Dose Exata. A Ótica Cristal, que é uma ótica e joalheria aqui da cidade de Pelotas. Todos os óculos que eu uso são de lá. Esse daqui, inclusive, eu acho que eu vou ficar para mim, porque eu amei. Tá Achei lindo. chiquérrimo, E tá né? Então, lindo. acho que nem vai voltar para a loja. Ah, eu não voltava. A Quintal Mercado Saudável, que inclusive te deixou uma lembrancinha. Fiquei com ciúmes, Jordana, porque olha, tem coisas maravilhosas aqui dentro. Já amei essa Espero, caixinha. espero que tu goste. Ela soubesse como eu gosto de uma caixinha. Vai guardar a caixinha, mas o que tem dentro Claro que da eu vou caixinha é guardar. muito especial, tu vai ver. Opa. O kit tá maravilhoso. A Rafinato, que é uma boutique de porcelanato e cerâmicas, que é daqui da cidade de Pelotas também, mas que vende para todo o Brasil. E a Cristiane Langlois, que é minha mãe, psicóloga, que eu sou fã número 1, que também apoia sempre aqui o nosso programa. Então, muito obrigada a todos vocês. E Fê, quem quiser te encontrar, por onde te encontra, como é que acha a farmácia, a gente sempre deixa o QR Code aqui embaixo, tá? Para vocês acharem os produtos, mas para quem tá nos ouvindo pelo Spotify, Nós temos o nosso WhatsApp, que é o principal canal de comunicação hoje, que está no 53 DDD 981 17 7171. Nós temos um time todo de atendimento no WhatsApp. O que vocês precisarem, pode passar lá para as gurias. Ó, ouvi o podcast, queria que a Fernanda fizesse isso, me ajudasse nisso. Pode passar, é muito tranquilo. Depois tem o site, que é o www.doseexata.com.br. Pode também seguir a gente no Instagram, que é o @doseexatapelotas, e pode mandar um recadinho direct, né, pelo Instagram. De algum jeito vocês chegam em mim. e podem também chamar pelo meu Insta, né? Que eu tô sempre colocando coisas por lá, ou eu passo o contato da Fernanda. Fê, muito obrigada. Sem palavras. Combinaremos um próximo para falar sobre os outros tópicos e assuntos que a gente tinha combinado, que não ia caber tudo, né, num só programa. Sem Tranquilo, fico palavras. à disposição. Obrigada, pessoal.